eles quiseram até que eu fizesse um trabalho falando sobre o Brasil, e foi bem complicado. E aí eu comecei a me aprofundar na história do Brasil, nas curiosidades, na cultura, e isso foi me encantando cada vez mais. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei sabendo que eu precisaria fazer o TCC, né? Falei, por que não continuar o trabalho que eu já havia começado? E aí eu pensei em ir para o lado da sociologia brasileira. Então, conversando com a Sol, que foi minha orientadora, eu cheguei à conclusão de que eu queria mexer com a sociologia. Aí ela falou, mas com o quê? Sociologia é muito abrangente. Aí a gente foi tentando conversar, achando um caminho, e aí eu cheguei que eu queria estudar política, porque eu sempre gostei. Porque é pouco abrangente, né? Aí ela falou, então lê o livro mais famoso do Fernando Henrique Cardoso, sobre a dependência do Brasil, que eu não lembro o nome inteiro do livro. E aí eu comecei a ler, só que aí tudo que eu lia envolvia economia. Porque o Brasil, ele é movido em boa parte pela economia. Então eu falei, mas parece tão mais legal a economia do que ficar lendo sociologia e um pouco de política. Então eu fui mudando aos poucos até que eu cheguei no Celso Furtado, em que eu li economia. Mas aí ele só falou, só que você não vai falar só de economia, você vai falar da história, você tem que colocar isso na história. Porque senão as pessoas vão ficar perdidas, você vai ficar perdida. Porque quando eu lia os acontecimentos, os fatos, só que eu deveria saber a história, porque senão eu não encaixaria em nada. Aí então, eu fui para o objetivo do trabalho, que eu só cheguei no final, que é apresentar a história brasileira destacando as questões econômicas. Mas não é uma coisa muito aprofundada, é o meu olhar de estudante sobre todo esse processo econômico brasileiro. Aí os pontos que eu tratei no meu TCC. O ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, a vinda de Dom João para o Brasil e seu reinado, o primeiro reinado, período regencial, golpe da maioridade, ciclo do café e a indústria do Brasil, no Brasil. Eu não fui mais pra frente porque é muito complexo a história do Brasil, é muito difícil. E ler os livros de história é muito mais chato do que eu pensava. Então, começando pelo ciclo do pau-brasil. As expedições de Portugal começaram com um intuito, achar intuito econômico e acharam o Brasil. A exportação de pau-brasil foi a primeira atividade econômica registrada e ela era feita da forma de escambo. O escambo é uma troca. Os índios iam, pegavam o pau-brasil, davam para os portugueses trocavam por objetos de valor baixo. Depois de um tempo, chegou o ciclo da cana-de-açúcar. O ciclo da cana-de-açúcar, ele foi muito importante porque ele deu muito desenvolvimento econômico para o Brasil, mas ele ainda era uma colônia, então isso era muito controlado por Portugal. E quem ajudou muito nesse processo de desenvolvimento foi a Holanda. Porque a Holanda ela tinha um poder comercial e Portugal tinha experiência, porque Portugal já tinha plantado a cana-de-açúcar nas Antilhas. Então, se juntou o útil ao agradável e isso foi crescendo a economia brasileira. Importante destacar uma dependência do Brasil é que o dinheiro não ficava dentro do Brasil, ele ia direto para a metrópole, Portugal. E aí, uma coisa assim que eu achei uma curiosidade, por isso eu coloquei, estima-se que a população escrava chegava a 20 mil. Isso vamos lembrar que era no século XVI. E acontece a crise do açúcar por conta da união entre Portugal e Espanha, que ocorreu quando o rei de Portugal morre numa batalha e o único que poderia suceder o trono era o rei da Espanha. E ele resolve unir e ele toma controle da jurisdição do Brasil. Só que a Holanda, ela tinha uma rixa
com a Espanha e ela rompe esse contrato e a Holanda começa a produzir nas ilhas do Caribe e o Brasil é um pouco esquecido economicamente. Aí, depois de, se eu não me engano, 60 anos, Portugal consegue a independência da Espanha. Só que ela estava totalmente falida. Então, o que eles precisam? Começar a conseguir dinheiro para se reerguer. Então, o que eles fazem? Como na América eles tinham notícias de que sempre tinha muita ouro, muitas pedras, materiais preciosos ou ferro, eles começam a incentivar a busca por pedras preciosas ou o que fosse. Então, começou o movimento das bandeiras, que iniciou a entrada dos bandeirantes dentro do Brasil. E aí foi descoberta uma grande quantidade de ouro. E quando isso foi se espalhando pelo Brasil e por toda a Europa, em torno de 60 anos, chegaram 10 mil pessoas para explorar o ouro no Brasil. E o que ocorre? Uma crise na metade do século XVIII, porque acabou o ouro. Eles não buscavam nas profundezas da terra, era por aluvião, que é quando você pega o ouro das margens do rio. E então, como não tinha mais ouro, ocorre o renascimento da agricultura, que no Rio de Janeiro e em São Paulo, que entram com muita força na produção de café. Por que no Rio de Janeiro e em São Paulo? Porque o Rio de Janeiro já tinha se tornado capital e era o porto principal agora do Brasil, porque era um ponto mais próximo da extração de ouro, e São Paulo também, porque era um ponto muito importante, porque tinha os portos importantes para levar toda a exportação para fora. Então, entra o café ali. E aí vem Dom João para o Brasil. E ocorre uma grande mudança política no Brasil. No início do século XIX, Napoleão estava expandindo seu império na Europa e Portugal se via numa encruzilhada. Se ele ficasse em Portugal, a França iria invadir o terreno e aí aconteceu uma intriga entre Portugal e a Inglaterra, porque Portugal dependia muito da Inglaterra, politicamente e economicamente, porque ela tinha ajudado a reerguer de novo Portugal. E então ele se vê que ele não tem muito o que fazer, assim, né? E com medo de que as suas terras fossem tomadas, ele decide vir para o Brasil, porque era uma garantia de que se ele perdesse o Portugal para a França, ele não perderia o Brasil. Então ele vem para o Brasil e isso acontece uma revolução, assim, porque o poder da metrópole vai para a colônia. Então, o que ocorre? Os portos eram todos fechados, porque existia uma lei que não poderia haver comércio para o exterior que não fosse aprovado por Portugal. E quando o rei chega, isso é liberado. Então, as exportações e importações começam a acontecer dentro do Brasil. Mas depois de um tempo, quando a crise na Europa já tinha passado, de Napoleão, não sei o quê, Dom João volta, mas Dom Pedro fica. E ocorre uma coisa aqui. Dom Pedro quer ficar, Portugal insiste para que ele volte, e aí os brasileiros, né, que já estavam aqui, não queriam que ele voltasse, porque aí ia perder a dependência que eles já estavam conseguindo criar. E então, depois de uma série de acontecimentos, Dom Pedro I dá a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. E aí começa o primeiro reinado. O primeiro reinado começa quando se deu a independência e também se começa as dívidas externas do país. Por quê? Quando o país vira independente, ele precisa que outros países não é assumir, calma, esqueci a palavra. Reconhecer isso, obrigada.
Obrigada. Eles precisam que reconheça o país. E aí a Inglaterra, o primeiro que reconheceu o país foi os Estados Unidos. E a Inglaterra fala que iria reconhecer, mas que o Brasil deveria pagar uma indenização a Portugal por ter deixado de ser uma colônia. E aí o Brasil não tem muita escolha também, porque se ele não pagasse, ele não seria reconhecido, consequentemente ele não seria independente. Então, só que havia mais um problema. Quando Dom João foi embora, ele levou todo o ouro do Brasil para Portugal. E o Banco do Brasil estava falido. O Brasil não tinha mais dinheiro. O que a Inglaterra fez? Ela falou, não, eu te empresto esse dinheiro. E aí depois você me paga. E aí a Inglaterra empresta para o Brasil e o Brasil passa para Portugal. E aí começa a dívida externa. E aí, depois de 9 anos da independência, o Brasil estava um caos, assim, porque eram muitas revoluções, porque queriam que o poder se ajeitasse, e também tinha a pressão de Portugal, porque queria que Dom Pedro voltasse, e os brasileiros queriam que ele ficasse, e estava uma confusão, assim, ocorreram várias revoluções, assim, no decorrer desses períodos. E aí, para conseguir que seu filho conseguisse reinar no Brasil, ele decide sair do Brasil e voltar para Portugal. E ele deixa seu filho de 5 anos no Brasil. E aí, a partir daí começa o período regencial. O período regencial, ele foi um momento conturbado também, porque foram várias regências, na verdade, se não me engano foram 4. E nessas 4, quem entrava desfazia o que o outro tinha feito, e aí o outro que entrava desfazia, e era uma confusão política e econômica. E aí existiam 2 partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. O Partido Conservador, ele nada mais queria que voltasse a ser que eram portugueses, a maioria portuguesa, nada mais queria que voltasse a ser uma colônia. E os liberais, eles defendiam só que tinha que ter o poder na mão do rei, mas que deveria permanecer no Brasil isso. E então, depois de um certo tempo, de vários descontentamentos políticos, de várias revoluções, uma delas que eu citei no meu trabalho foi a Revolução Farroupilha, que foi no Rio Grande do Sul, e que durou de 1835 a 1845, lutando por um poder, por uma independência assim, né, do rei, de conseguir que cada província, cada estado conseguisse ter maior liberdade. E aí o que estava com essa confusão, o que o Partido Liberal faz? Ele consegue puxar uma brecha na Constituição, que faz com que Dom Pedro de Alcântara se torne Dom Pedro II com 16 anos. E aí, só um pouco. Aí Dom Pedro vira e aí começa o segundo reinado. Eu parei nesse momento político para dar continuidade no ciclo do café, porque o momento político ele se dá uma estabilizada e aí volta o poder econômico mais forte. O ciclo... Pessoal, volta aí porque não voltei. Não está funcionando? Qual que você quer? É só voltar. Isso. Então, o ciclo do café ganhou muita força no século XIX, quando estava quando ocorreu uma desorganização no Haiti, que era a colônia francesa, e os haitianos queriam independência, então estava muitas revoluções, então desorganizou toda a economia. E aí o Brasil vê a oportunidade de investir no café. E aí eu quero destacar uma diferença entre o ciclo do açúcar e o ciclo do café. Que o ciclo do açúcar era ainda uma metrópole, então eles não tinham uma liberdade comercial. Já no ciclo do café, eles têm uma liberdade comercial. E isso
dá uma grande oportunidade para que o Brasil cresça economicamente e para que os cafeicultores tenham dinheiro em mão, em maior quantidade. E aí vem a crise da mão de obra escrava, que ocorre por conta da Lei Áurea, de toda a intervenção para não haver mais escravos. E aí começa o incentivo à imigração, porque seria um trabalho barato, porque prometiam várias coisas para os imigrantes, e seria também um trabalho que para os brancos, para eliminar, vou falar mais muito, eliminar essa raça mesmo. E aí o que acontece? Os cafeicultores, eles tinham muito dinheiro e eles começaram a investir nas indústrias. Então, a indústria, como ela era proibida até 1808, como eu havia falado, São Paulo se destaca na indústria pela concentração de produtores de café, porque foram eles que financiaram. E aí eu achei uma coisa muito interessante destacar que essa base, essa indústria e o café formaram a base econômica para a economia atual até, do século XX, né? E eu achei muito interessante isso, eu até coloquei tudo no meu trecho do TCC, que um ponto importante de ver que o Brasil investia com grande peso na área cafeeira, que está ligada à industrial também, e na exploração de minas, pois a Divisão Internacional do Trabalho determina que o Brasil deveria produzir e fornecer o café e matéria-prima. Pode-se concluir que essa situação de dependência econômica do Brasil já existe desde seu descobrimento e perdura até os dias de hoje atuais. Né? E aí eu peguei uma tabela que exemplifica tudo que eu acabei de falar sobre a Divisão Internacional do Trabalho. Quando era colônia, tinha extração de produtos, mas a metrópole, ela produzia. E isso foi determinado sem ao menos você simplesmente poder questionar. Você simplesmente tem que fazer. E aí, depois de tudo isso, minha conclusão. E assim, eu fiz duas partes de conclusão. Eu fiz uma mais pessoal e uma um pouco mais técnica, porque o trabalho exigia essa parte mais técnica. Mas a minha parte da conclusão pessoal, eu estou falando do que eu senti, na verdade, ao fazer esse trabalho. Eu vou ler. Depois de analisar a história do Brasil, em que busquei descobrir o que nos diferencia de todos os países do mundo, pude concluir que nesse país houve luta, houve jogos pelo poder, houve as mais diversas mudanças e dessa história nasceu um povo com todas as características do mundo, com traços fortes que trazem a história no sangue através dos séculos. Eu coloquei isso porque as pessoas normalmente esquecem da história do Brasil. Se você pergunta para qualquer pessoa se ela gosta da história do Brasil, normalmente a resposta vai ser não. Por quê? Porque nunca aconteceu nada. Não é verdade. As pessoas não estudam a história do Brasil direito a ponto de saber o que realmente aconteceu. E a minha análise da história política econômica brasileira requer um grande conhecimento histórico geral e da história do Brasil, pois sua direção estava sob forte influência do que estava acontecendo no mundo. Isso foi a parte mais técnica do meu TCC. E eu coloquei nossa história porque eu me vi nisso, porque eu vivo nos dias atuais e porque tudo isso que eu acabei de explicar influencia no que somos hoje, no país que nós somos hoje. E se as pessoas perguntarem, mas você acha que pode continuar assim? Eu não sei, eu acho que o Brasil ele lutou muito para conseguir chegar onde está. Pode ter muita gente que fala, não, mas ainda está muito ruim. Realmente, ainda tem muita coisa para arrumar. Mas, ao estudar tudo isso, você vê que foi muita luta, você vê que eram jogos de poderes muito grandes. E foi isso que eu quis transmitir no meu TCC, de uma forma fácil para quem pudesse ler e entender. É isso.
comentários, depois uma pergunta. Né? Na tua apresentação, chamou a atenção as ilustrações que você colocou. E quantas vezes aparece nas ilustrações escravos? Tá? Quanto essa economia brasileira, até o final do século XIX, esteve baseada na escravidão, tá? Na exploração do trabalho humano, escravo. Tá? Nesse sentido, depois você colocou sobre o incentivo à imigração, tá? Vamos falar com um Szinho, né? Esse incentivo à imigração que veio para substituir a mão de obra escrava